Oi, segundo médio, hoje é a nossa aula prática. Semana passada nós vimos sobre a arte moderna, sobre a Semana de 22, evento que aconteceu lá no Teatro Municipal, aqui em São Paulo. Hoje criaremos uma releitura de uma das obras mais famosas do Brasil e também a mais cara, que é o Abapuru. Nós criaremos uma releitura inspirada nessa obra. No entanto, essa obra não estava na Semana de 22 porque ela foi feita só em 1928. Como relatei na aula passada, Tarsila do Amaral não estava no Brasil naquele período, ela estava na França estudando pintura. Então vamos falar um pouquinho sobre essa obra. O Abapuru, ele é praticamente a tela que simboliza o modernismo no Brasil. E por quê? Primeiro, que essa obra ela foi feita pela Tarsila para dar para o seu marido, que era o Oswald de Andrade, que era um dos articuladores que criaram a Semana de 22. No entanto, ele ficou assim embasbacado com a criatividade que ela teve em simbolizar o homem brasileiro. E ele chegou até a comentar que era como se o homem tivesse surgindo como se fosse uma semente ou como se tivesse plantado os seus pés no chão. E que isso remetia muito à cultura brasileira. Importante ressaltar que o movimento modernista ele tinha assim como princípio as vanguardas europeias. Mas através desse quadro a gente tem um grande entendimento do quanto essas vanguardas eram ressignificadas. Por quê? Esse álbum ele remete ao Abapuru. Abapuruco, que significa, o que simboliza esse termo. Então vamos na etimologia da palavra. A palavra simboliza a linguagem tupi-guarani. Então a tradução dela para o português seria essa. Aba significa homem, poro significa pessoa e u simboliza comer. Então é um homem canibal, um homem que come a si mesmo. Então a grande referência dessa obra ela foi questionada por alguns filósofos, dentre eles o poeta Raul Volpi, que disse referente a um homem que come uma cultura, que seria as linguagens europeias. Depois desse ponto que ele come, ele ressignifica o que ele traz como arte. Então é como se a gente utilizasse as linguagens artísticas e modificá-las e reinventá-las com a cultura brasileira e criasse uma obra brasileira. Então, para mim, essa obra simboliza o modernismo brasileiro. Ela tem uma grande vertente artística que possibilita nós termos esse entendimento. Principalmente pelas cores, a gente vê as cores da bandeira do Brasil. Nós vemos a cor da pele do ser humano que está sentado ali. Nós também temos a grande força bruta de trabalho, então pernas e mãos muito grandes e a cabeça pequena, a cabeça com pouca cultura para aquele momento. Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós criaremos uma releitura do Abapuru, só que em tempos de pandemia. Então, criar aí em cima desse contexto. O que é importante numa releitura? Primeiro, a gente não pode eliminar os símbolos, mas a gente pode modificá-lo. Por exemplo, se a gente pega o cacto e transforma numa porta, a gente pode trocar o símbolo, mas pelo menos a cor tem que equivaler ao verde. A gente pode mudar também a personagem, colocar ao invés de um homem, uma mulher, ao invés de um homem sem a roupa, colocar uma roupa, ao invés do homem sozinho, colocar alguns elementos, então ou uma outra roupa, um fone de ouvido, uma máscara. O fundo, como ele é uma cor chapada, a gente não consegue tirar essa estrutura, mas a gente pode brincar também com listras. Então vai depender da mensagem que você quer passar diante desta obra. Então a atividade está lançada. Mas antes disso, vamos conhecer algumas releituras do Abapuru.
Na atividade de hoje, eu vou utilizar uma técnica que alguns alunos do segundo médio já presenciaram comigo, que é a técnica de aquarela. Se você não tiver esse material, não tem problema, você pode substituir por lápis de cor, canetinha ou até mesmo com tinta acrílica. O importante é você executar a releitura, tudo bem? Então, vamos à atividade.
Paula, então a atividade ficou assim. Eu acho que é o reflexo de muita gente nessa quarentena, contando os dias, as máscaras na porta, usando muito celular, redes sociais. Mas nós vamos passar por isso rapidinho, se Deus quiser, logo estamos de volta. Então, utilizem a criatividade de vocês, desenvolvam, não deixem de usar as referências da própria obra e postem nas redes sociais, marquem o colégio para dar uma olhadinha, tudo bem? Então, se tiverem dúvidas, mandem no e-mail e até a próxima aula.